Olá, boa tarde. Olá, olá. Oi, Gisele, tá me ouvindo bem? Oi, boa tarde, Diego. Boa tarde, Sandrinha. Ah, então tá bom. Fiquei na dúvida se vocês estavam me ouvindo bem. Nossa, já tem tanto tempo que eu não faço uma live aqui que eu acho que eu tô até desaprendi. Olá, boa tarde, galera. Tudo bom? Esperar a Thalita entrar. Nossa, foi correria aqui, tá? Pra entrar com vocês meio-dia. Almoço das crianças, uma loucura. Boa tarde, Arthur. Que bom que vocês estão escutando bem, então. Olá! Eu recebi tanta mensagem que estava sentindo falta das lives, gente. Que bom que vocês gostam das lives, eu fico tão feliz. Também traz muito conhecimento, né? Conversar com outras pessoas. Opa, a Thalita já tá por aqui. Deixa eu achar ela aqui. Gente, eu tô no lugar da minha casa que tem menos barulho, mas ainda tem barulho. Oi, Oi, tudo bom? Boa tudo bem? tarde, como Graças a você está? Deus. Tô bem. Aqui ainda é bom dia. Boa tarde para você. Ah, é verdade, eu esqueci que aí é bom dia. É bom dia. Tudo Você tá me ótimo, tá? escutando Graças a bem? Deus. Tô bem, Tá, graças a Deus. tá? Tô ouvindo certinho. Não tá Então tá dando bom. eco, tá uma maravilha. Thalita, eu Deixa eu recebi mandar aqui várias como aprender. mensagens dizendo que esse tema é extraordinário. E ele é um tema extraordinário mesmo, tá? Eu deixei para falar para as pessoas aqui, para depois elas correrem no seu canal e assistir seu vídeo, que é espetacular falando sobre isso. O dia que eu vi, falei, gente, eu tenho que chamar a Thalita. Na verdade, você tem que falar sobre vários assuntos, mas esse assunto eu achei, assim, achei espetacular. Mas antes da gente começar, se apresente para as pessoas aqui, para que as pessoas que não te conhecem passem a te conhecer. Bom, meu nome é Thalita, eu tenho 36 anos. Eu, há 4 anos, iniciei um processo que eu chamo de transição alimentar, né? Eu transitei de um modo de comer para um outro tipo de comer. E isso mudou tudo, mudou meus relacionamentos, mudou minha profissão, né? Hoje eu trabalho com isso, nessa assessoria, né? Dessa transição alimentar, que não é voltado para a questão do que a pessoa vai comer, mas justamente como ela vai fazer para fazer isso, né? Porque receber orientação da nutricionista é importantíssimo, é um trabalho que eu não faço porque eu não sou nutricionista, né? Eu posso explicar quais são as opções se ela não quiser ter essa orientação de uma nutricionista. Mas esse suporte de como fazer isso num contexto social, porque somos seres fisiológicos, biológicos, mas somos seres sociais, somos seres espirituais. Então, muitas vezes as pessoas sabem o que deve fazer, mas não conseguem colocar em prática. E por causa dessa minha transição, eu entrei para a faculdade de medicina também para entender melhor esses aspectos, tanto fisiológicos como sociais, né? A faculdade que eu cursei, ela é na Argentina e é gratuita, é pública, então ele tem muito esse apelo social, né? Então também foi muito bom para eu ter uma base sobre isso. E a outra coisa que eu acho que me deu essa base muito forte é que eu sou uma codependente emocional. O que é isso? Eu tenho parentes muito próximos dependentes de álcool e drogas. Então eu precisei, tanto na minha adolescência, né, por causa do meu familiar, e depois do meu casamento, porque o meu marido também é um codependente emocional, a gente, para salvar o nosso casamento, a gente precisou frequentar grupos de 12 passos. Né? Na ocasião foi grupo de 12 passos do CR, né? Que tem uma base batista de Igreja Evangélica Batista. Mas é exatamente igual
ao Alcoólicos Anônimos, ao Narcóticos Anônimos, ou Al-Anon também, né? Que são grupos que já não têm um caráter muito voltado para o cristianismo, mas tem essa coisa do poder superior e etc. Então, essa bagagem que a gente tem, a gente está casado há 10 anos, a gente frequenta esses grupos, frequentou, né, na época que a gente morava no Brasil, durante uns 3, 4 anos e por causa dos nossos parentes. E aí, há 4 anos atrás, quando eu comecei a minha transição alimentar, eu percebi que aí eu que era o dependente. O dependente do carboidrato, o dependente do açúcar. E aí, e o meu marido permaneceu na dependência no começo. Então, todo aquele conhecimento que a gente tinha por causa dos nossos... da nossa família estendida, né? Que hoje a gente entende que a nossa família é eu e ele, a gente começou a ter entre nós dois. Então, eu precisei resgatar todo esse conhecimento que a gente adquiriu durante o período que a gente estava se tratando o nosso casamento, para tratar uma vez mais o nosso casamento com essa questão das diferenças alimentares, que é um tema muito pesado, porque a alimentação é um ato social. A gente se relaciona através da comida. Então, de repente, você mudar e o outro não mudar, gera um choque que é muito complicado da gente compreender. E é um assunto muito negligenciado, por isso que tanta gente deve ter te perguntado. Né? Totalmente negligenciado, né, Thalita? A gente vê, assim, que as pessoas acham que se você quer mudança, é você que quer e dane-se você. Força de vontade é sua e ponto final. É mais assim que a gente escuta. Eu vejo, às vezes, isso até quando os pais levam filhos. Na minha frente, eu escuto muitas vezes a mãe falar com a filha: não, mas vai continuar tendo. Ela se vira, não é ela que quer. Então, você vê que o ambiente, o convívio e as pessoas, elas influenciam totalmente no resultado do paciente. Agora, quando a gente está falando de questão estética, muitas das vezes a pessoa ela vai ser vencida mesmo, né? E depois, num outro momento, às vezes já com doença, com patologia, vai ter que procurar novamente um tratamento. Mas o que eu me preocupo muito mais, Thalita, é quando a pessoa já está doente. Ela já está inflamada. Sim. Ela precisa de ajuda com urgência e não tem esse apoio dos mais próximos. Então, é isso que me choca mais. E a gente percebeu quanto as pessoas não têm noção do tamanho do problema e da gravidade. Sempre que a gente tem uma pessoa dependente de alguma coisa, não importa o que seja, pode ser de drogas, bebidas, comidas, videogame, gambling, jogo, né? É sempre um problema da família. Então, o que acontece? Começa a ficar assim, fulano é o problema. Ele é usuário de drogas, ele é usuário de álcool, ele tem problema com jogos. Nós não, nós somos ótimos, nós somos perfeitos, nós não temos problema nenhum com isso, mas assim, toda a família fica doente e toda a família precisa de tratamento. E isso se chama negação. As pessoas se negam a perceber a necessidade de trabalhar o seu emocional, se negam a perceber que elas fazem parte daquele problema. Isso eu vejo muito acontecer com pais, por exemplo, de crianças autistas. Então, assim, é ele que precisa fazer uma dieta cetogênica porque ele é autista. Eu não. Só que, poxa, como uma criança vai comer diferente dos próprios pais? Então, os pais têm que entender que não é que a criança é autista e eles vão ter que só ir, né, administrando aquela situação. Eles vão ter que entrar na onda também. Eles vão ter que fazer parte desse processo. Só que isso é muito complicado. É muito mais fácil você achar apoio de páginas de internet, páginas do Instagram, do que você achar da família. Isso é normal. Então, você não é o único. Não se sinta odiado por causa disso. Ah, minha família me odeia porque ela não me apoia. Não, a sua família é tão doente quanto você. Só que sobre outro aspecto, sobre outro prisma, que para elas é muito mais difícil de identificar. Então, você mudar, às vezes, denuncia a fraqueza do outro. Então, assim, vamos supor, isso acontece muito entre amigos, não é nem muito entre famílias. Por exemplo, duas amigas que, né,
comem todo fim de semana é pizza, boteco, e de repente uma fala, não, eu não vou tomar cerveja esse fim de semana, eu vou tomar água com gás com limão. Isso denuncia outra que não tem a mesma... Isso causa né, dor na outra. Causa dor no outro. E essa dor é tão forte, mas tão forte, que ela quer eliminar essa dor. De qualquer jeito. E qual que é a maneira mais fácil de eliminar essa dor? É você entrar na onda junto com a sua amiga que parou? Não, é mais fácil fazer a sua amiga começar. É mais Porque fácil se a sua amiga sabotar voltar, o outro. Sim. é mais fácil sabotar o outro. Claro que a pessoa não faz isso porque ela é do mal, porque ela te odeia, porque ela quer te ver tão ruim, tão mal quanto ela. É porque essa dor é forte demais. E a gente tem que respeitar essa dor da pessoa. E a gente sabendo disso, a gente decide se entra nessa onda ou não, se a gente se deixa sabotar ou não. Por isso que essa consciência é extremamente importante. No que se refere à família, eu vejo muito... Porque amigo é assim... Você sai pro boteco, esse clima, essa tensão, é aquele começo, que a pessoa tá preocupada em ela se divertir. Então, aquele comecinho assim, mas você pediu água? Depois que a pessoa já tá na terceira cerveja, ela nem vai reparar Já que até você tá esqueceu, comendo. exatamente. Já até esqueceu, que o negócio ali é ela, com ela, a diversão dela, né? Enfim. Agora, a família já é um problema que eu vejo muito mais de comunicação. Porque o negócio é o todo dia, não é o fim de semana quando você sai, né? E nesse sentido que a conexão com a teoria do Gary Chapman, eu acho que é importante você conhecer, para você se conhecer, para você conhecer seu filho, seu marido, sua mãe, sua sogra, para você entender como que eles pensam e você acertar a comunicação. A comunicação precisa ser afinada. E isso é outro problema, porque assim, se a gente não... A nossa sociedade, a gente já entendeu que está ultra doente do corpo e da mente. Se o corpo que a gente vê, a gente não sabe como cuidar e negligencia, imagina uma coisa que é tão sutil quanto a comunicação. Né? Então, fala, eu preciso trabalhar a comunicação. Tipo, eu tô preocupada com tanta coisa, é levar o filho para a escola, é trazer, é fazer aula online. Que comunicação? Eu falo português, ele também fala português, né? Mas assim, você vê que é um problema tão sério, mas tão sério, que você vê que as pessoas às vezes se sentem sem apoio. Se sentem, às vezes, porque não têm o apoio, deixam de se sentir amadas só porque elas não estão entendendo a língua do seu cônjuge, não estão entendendo a língua do seu pai, da sua mãe ou do seu próprio filho. Né? Então, o Gary Chapman, ele é um pastor, o ministério dele é com casais de anos, deve ter uns 40, 50 anos. Só que ele também é mestre em antropologia, ele é doutor em educação, e o livro dele, esses 5 linguagens do amor, já vendeu 13 milhões de cópias. E aí, em 2006, esse livro, como chamou a atenção pelo fato de ter sido vendido muitas cópias, passou por uma análise psicométrica. É um estudo que chama Egbert e Polk, uma coisa assim, o nome do estudo. Se alguém quiser, depois eu posso colocar. Então, o que é essa análise psicométrica? Eles veem se a análise que tem ali no livro, de tipificação, característica, caráter humano, se bate com a ciência, se bate com métricas científicas. E esse livro recebeu uma altíssima métrica. E não é de se estranhar, porque assim... Além dele ter esse background científico do antropológico, ele tem o dia a dia de receber casais e ouvir as histórias e entender como as coisas funcionam. Então, o livro é sensacional, não tem como você não se reconhecer naquela tipificação que ele coloca ali. E aí ele coloca
as linguagens do amor como línguas mesmo, né? Como português, inglês, chinês, espanhol, ele coloca como linguagens do amor. Como que eu comunico? Como que você sabe que eu tô te amando? Às vezes, para mim, para eu me sentir apoiada, que é o meu caso, por exemplo, eu precisava que meu marido comesse as mesmas comidas que a minha. Se não comesse, pelo menos elogiasse a minha comida. Desde sempre eu fui assim, eu fazia comida e eu falava assim, você não vai elogiar? Não tá gostoso? Eu falava pro meu marido, né? Essa é a minha, eu preciso ouvir. Isso o Gary Chapman chama de palavras de afirmação. Então são 5. Presentes, as linguagens do amor. Presentes, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, e esse daqui pega muito com a vovó, pega muito com a mamãe. E fazer a comida é um ato de serviço. Fazer aquela lasanha gigantesca, o prato preferido do netinho, é um ato de serviço. E o toque físico. Então, aconteceu a minha experiência foi que eu cheguei do nada, caí do nada, de paraquedas ali, falando que eu ia fazer dieta. E eu já tinha feito outras. Então, imagina eu chegando em casa falando que eu ia fazer uma dieta nova, o que que soou? Eu falei dieta. Na minha cabeça, a low carb, a cetogênica. O que que soou no ouvido dele? Ah, de novo. Aquela coisa Mais de uma dieta. tentativa. Mais uma tentativa, que durou um mês, que não adiantou nada, que ela não emagreceu nenhuma grama, que ela ficou nervosa e que daqui a pouco ela desiste. Porque eu não soube comunicar. Olha, amor, eu conheci um negócio completamente diferente, que faz sentido por causa disso, disso, disso. Para dar certo, a gente precisa fazer isso, isso e aquilo. Não, agora a gente come diferente. De hoje para amanhã vai ser assim a partir de agora. E ele não entendeu. Bom, eu morava na Argentina, eu morava num flat, eu não tinha geladeira. Então, para fazer comida era uma complicação, porque eu não tinha como fazer e congelar, não tinha como fazer marmita para semana. Simplesmente não cabia no frigobar. Então, foi muito complicado para mim. E ele via esse esforço de eu ir tinha um Carrefour a 2 quadras de casa, eu ia nesse Carrefour e comprava carne, e fazia lasanha. Eu ainda acreditava, assim, que nesse começo que eu tinha que fazer muita coisa de vegetais, assim, né? Uhum. Então, eu fazia muita lasanha de berinjela, couve-flor gratinada. Isso dava trabalho, eu fazia em forninho elétrico. Você tem uma ideia, que não tinha forno, tinha 2 boquinhas de fogão. Tem até um post sobre isso no meu Instagram. E aí, ele, para premiar esse meu esforço, como eu estava indo muito bem, ele me trazia bombom. No escritório dele, cada pessoa que fazia aniversário levava as faturas, que eles chamam lá na Argentina, que é tudo de farinha e açúcar. Como se equivalente ao nosso salgadinho, só que doce ainda, para piorar. Então, as medialunas, que são aqueles croissants, tal, né? Ah, foi o aniversário do fulano, trouxe para você. O que eu comecei a entender? Que ele estava me sabotando. Ele quer que eu desista rápida da dieta, porque ele não tá gostando das coisas que eu tô fazendo. E aí ele quer que eu desista rápido da dieta, e aí ele tá me sabotando. Aí eu lembrei, não sei porquê, não sei como, se alguém me falou, não lembro. Lembrei das 5 linguagens do amor. E aí eu lembrei também de uma vez que ele me contou, que é o seguinte, olha como a questão da comunicação é um negócio pesado. O meu marido, ele é filho de surdos. O pai do meu marido e a mãe dele são surdos. Ambos são surdos. E a comunicação do surdo é muito sinestésica, é muito visual, porque precisa compensar a falta de palavras. Eles se comunicam em libras, a gente se comunica em libras. Mas a cultura deles é diferente, é tudo diferente, não é a mesma coisa. Então eu precisei muito aprender a me comunicar com o meu marido, por causa entender essas diferenças foi difícil, né? E aí ele me contou uma vez que toda vez que ele ia tomar uma vacina, uma injeção, ficava doente,
Ele sai, eu percebi isso porque uma vez eu fui fazer uma colposcopia e sempre saio de colposcopia arrasada. Eu acho aquele exame assim triste. Eu saio, ai, nossa, fui invadida. E eu sempre saio arrasada. Aí ele fala assim, ah, vamos tomar um sorvete? Quer comprar um docinho? Ele sempre fez isso. Eu falei assim, nossa, o que tem a ver o exame com tomar um sorvete? Ele, sempre que eu ia tomar vacina, meu pai me levava no McDonald's, me levava para tomar um sorvete. Então, ele relaciona o sofrimento com um doce, com um sorvete. E ele se sentia amado pelos pais quando ele passava por aquele sofrimento e recebia um doce. Então, ele estava tentando me amar, coitado. Ele estava no maior, né, esforço de me fazer confortável. Tipo assim, nossa, você tá sofrendo tanto. Aparentemente, né, pra ele eu tava sofrendo, porque eu não tava comendo arroz e macarrão. Você tá nesse sofrimento, tá se esforçando tanto, então eu vou te amar através do chocolatinho, do bombom e do etc. E ele falando, ele me amando e eu me sentindo sabotada. Olha só como é a comunicação que estava doente. Aí quando eu liguei lá com o CREA, eu falei assim, e é isso, ele tá tentando me apoiar, mas não tá sabendo como, tá fazendo do jeito dele, no melhor jeito que ele pode fazer. E aí eu identificando isso, eu sentei com ele e expliquei. Falei assim, Augusto, seguinte, eu sei que você tá tentando me amar com os docinhos, tará, mas o que tá fazendo é me atrapalhar, porque eu fico com muita vontade. Antes dessa conversa, durante uma semana mais ou menos, eu guardei todos os bombons que ele me dava. Ele me dava, eu agradecia. E não comia na hora. Eu falava assim, daqui a pouco eu como e guardava. Nesse dia dessa conversa, eu falei assim, se eu tivesse comido todos os bombons que você me deu desde do dia X, eu teria comido tudo isso de doce. E aí, nessa conversa, ele entendeu. E aí ele parou de trazer os bombons, ele comia muito fora de casa, né? Todo dia de tarde ele saía para tomar uma Coca-Cola. Aí eu conversei com ele, eu falei assim, o problema é que a comida que eu tô fazendo, ela é muito alta em gordura. Se você continuar comendo as faturas, uma Coca-Cola todas as tardes, aí o negócio não vai dar certo para você. Eu vou te matar. E eu não tenho como fazer 2 comidas. Com 2 bocas de fogão, frigobar, um forninho elétrico. Então eu preciso que você me ajude comendo a mesma coisa que eu e preciso que você se ajude maneirando fora de casa, porque ele trabalhava no escritório, etc. Porque senão, lascou, né? Aí você vai ficar doente. E aí, com o tempo, assim, as comidas da low carb são deliciosas, né? Não é aquela coisa de comer tudo integral, com frango sem pele, frito na água. Então ele era louco, apaixonado por macarrão de trigo, por exemplo. Hoje ele come o de abobrinha e ele fala, nossa, mas é muito melhor do que o de trigo, porque faz craque-craque, e o de trigo não faz. Então, foi preciso identificar a minha forma de amor, identificar a forma de amor dele e comunicar, sentar para conversar. Tá acontecendo isso. Você quer demonstrar amor para mim? Eu preciso que seja desse jeito. Né? Eu preciso que seja de um jeito que não atrapalhe os meus objetivos. Isso acontece, por exemplo, a mãe que a gente estava falando, isso, mães e filhos, né? Eu recebo famílias e o problema é da filha, que quer ficar magrinha, bonitinha. E não é um problema meu, né? Então, a mãe, dependendo do que você propõe para ela de deixar de fazer para a filha, você está propondo que ela deixe de amar para a filha. Porque se é o jeito que eu amo essa minha filha, fazendo bolo de chocolate, você está me impedindo de fazer bolo de chocolate agora para ela, como é que eu vou amá-la? Né? Então, é muito complicado isso para as relações, para as formas de comunicar das pessoas. Então, recapitulando as formas, né, de amar, presentes que muitas vezes vêm em forma de chocolate, em forma de bolo, em forma de cuca, em forma de... Eu tenho uma cliente minha
que ela mora em Minas e tem a tal da merenda, eu acho que é o nome, que você recebe de presente com um monte de doces. A minha irmã morava num condomínio que tinha uma confeiteira. E quando ela fazia mais doces do que sobrava, ela levava para casa da minha irmã. Então era super complicado, porque é um presente que você está recebendo. E você se sente na obrigação de comer, porque a pessoa te deu, né? E aí, um outro paralelo que eu gosto de fazer, quitanda, a Ana falando. Eu falei merenda, né? Quitanda. A Mary Kondo, você já ouviu falar da Mary Kondo, aquela da mágica da arrumação? Que um dos problemas é esse, né? A pessoa junta muita tralha em casa que são presentes. E ela fala assim, eu ganhei esse estojo que tá me incomodando, tá fazendo bagunça, mas foi um presente. E aí a Mary Kondo propõe um exercício que, assim, aquele dar o presente está sendo importante para a pessoa. A pessoa está se sentindo bem te dando presente. Então aceita. Se aquele presente for útil para você, mantém ele com você. Se não, dá para outra pessoa, joga fora se não der para dar para outra pessoa e segue a vida. Então, se alguém te ama com forma de presente, eu conversei com meu marido, ele parou de me dar presente, tudo bem, mas tem pessoas que às vezes nem você falando elas param, né? Que foi o caso da minha irmã com a vizinha. Então, você aceita e não come. É difícil? É dificílimo, mas você vai fazer o quê? A pessoa tá te dando, você já pediu para não te dar mais. Você tem você, seu corpo e você tem o lixo. No lixo, o negócio ainda tem o potencial de virar adubo. No seu corpo, vai virar doença. Onde que é melhor essa coisa entrar? No seu corpo ou no lixo? Mas, É Thalita, duro? mas eu vejo que a maior dificuldade é exatamente da pessoa reconhecer a forma dela de amar. Porque a pessoa às vezes não consegue identificar no outro, porque na verdade ela não entendeu ainda ela própria. Você entendeu? Eu vejo que essa é a maior dificuldade. Porque eu vou te falar, vou te dar o meu exemplo da minha vida, o meu pessoal. Os meus avós, por parte de mãe, roça, mas sempre teve aquele negócio do doce, sabe? Aquele doce caseiro depois do almoço. Meu avô, ele não fazia nada se ele não comesse o docinho depois do almoço. E a minha mãe veio com tudo isso, sabe? Veio com isso e continuou assim. Tinha a tal da sobremesa, sabe? Mesmo que fosse a coisa mais simples do mundo, a goiabada, cascão, o que fosse. A minha mãe nunca foi de fazer sobremesa, mas esses doces comprados, bala, não importa o que fosse, mas sempre tinha sobremesa. E ela sempre afirmou isso. Eu lembro da minha mãe, desde pequena, ela falando assim, não, depois do almoço eu tenho que comer um doce. E essas afirmações ficaram para mim e para minha irmã também. A gente passou a achar que era muito normal e tinha que ter sobremesa. Tipo assim, não tem doce. Se fosse na casa de alguém, não tem doce? Como assim não tem doce? Era como se não fosse normal. Se fosse na casa da minha avó, tivesse um almoço, tinha sobremesa. E não era uma só, não. Pudim, doce de mamão, doce de... Não. Sabe? E assim, e aquela satisfação era de ver você comendo um pouquinho de cada. Gostou? E era aquela felicidade. Enfim, você vai Experimenta carregando, esse. você vai carregando isso na sua história, né? E aí, se fosse só o doce, mas aí entra tudo, que entra o vício. Aí nós estamos falando, não é só a parte afetiva, aí começa a mexer com o nosso hormonal, com o nosso fisiológico, aí vira vício. E aí você passa a fazer do doce, da farinha branca, parte da sua vida que parece que você não vive sem aquilo. Você consegue, não consigo imaginar sem comer pão. Não consigo imaginar. E aí você começa a carregar isso. E quando eu decidi que eu ia fazer essa mudança também, que eu também tive essa transição, tem quase 6 anos que eu mudei para low carb. Quando eu decidi fazer essa transição, eu tive dificuldade nessa comunicação. E eu vou te falar, Thalita, eu tenho até hoje essa dificuldade no comunicar com o outro. Porque eu tento, são pessoas diferentes, né? Meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha sogra, meu sogro, cada um tem uma maneira diferente. E como eu era a diferente da história toda, teria que saber lidar com cada um nessa história para que eu conseguisse força, sabe? Eu conto essa história de vez em quando aqui, que eu sou apaixonada em bolo. O meu ponto fraco é bolo.
Porque a minha mãe nunca foi de fazer muitos bolos. Então, quando ia na casa da minha avó, quando eu ia em algum lugar que tinha bolo, eu sofria compulsão no bolo. Era uma coisa louca. Enfim, eu sou apaixonada em bolo. E aí, quando eu comecei essa transição de tirar a farinha de trigo, que eu vi o tanto que eu sofria por conta da farinha de trigo, eu me libertei quando eu parei de comer. Eu falei, gente, eu não acredito que eu passei isso tudo na minha vida por causa do trigo, sabe? Eram tantas coisas. Mas a minha mãe, o meu consultório aqui na minha cidade é embaixo da casa dela. Quando eu chegava na casa dela, no intervalo entre o paciente e o outro, o que tinha em cima da mesa? O bolo. O bolo. Era a forma dela me agradar. Te amar. O Sim. padeiro passava, ela comprava o bolo do padeiro e era aquela forma assim, nossa, ela tá trabalhando já há tantas horas, agora eu vou fazer ela ficar feliz aqui, eu vou dar o bolinho com café. E aí eu falei pra ela, falei, mãe, eu não quero mais comer o bolo, entendeu? Ah, então tá, mas o seu pai come, eu também gosto. Enfim, foram passando os dias, Thalita. Só que eu chegava lá, o bolo tava lá. Então, o que começou a acontecer? Eu sofria, eu ficava irritada, eu suava frio. Eu sentia o cheiro do bolo, eu voltava para atender no meu consultório tão irritada que às vezes eu ficava com medo de falar abobrinha com o paciente, assim, de dar uma resposta, porque eu ficava nervosa mesmo, sabe? É uma sensação Sim. como se você realmente fosse É a uma pessoa compulsão. drogada, numa abstinência. Não, não, Sim. não, não quero, não quero, não quero, mas é. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, olha, não dá, eu preciso de um favor seu, mãe. Já que vocês não vão deixar de comer, eu não posso obrigar vocês a não comer o bolo, mas eu vou te pedir um favor. Eu quero que vocês tomem café antes de mim ou depois de mim e tampa o bolo com pano de prata. É só isso que eu quero. Eu só vou te pedir isso. E aí eu passei a chegar lá na casa dela e o bolo tá tampado. Eu não via e não sentia cheiro. Não via vestígio. E aí eles entenderam, eles passaram a entender o quanto aquilo era importante para mim. Um belo dia eu Por cheguei isso lá e que eles precisa de estavam. comunicar. Eu assim, eu não sabia como. Eu já tinha falado, mas eles não tinham entendido. Então eu falei, eu tenho que criar uma maneira. E aí um É. dia eu cheguei lá, meio fora da hora do combinado, e eles estavam comendo. E aí rolou aquele climão, sabe? Aquele negócio, meu pai me olhou, minha mãe me olhou. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, tá horrível, muito ruim, com gosto de velho, não precisa achar. Ai, que Eu achei tão bonitinho! bonitinho, porque depois ele me contou, depois ele falou assim, não tava Ah, ruim não, mas eu falei isso pra você não sofrer. E na que hora, gracinha. realmente, houve um bloqueio na hora na minha cabeça, assim, sabe? Nossa, tá ruim. Graças a Deus tá ruim, né? E Graças a assim, Deus tá hoje. eu fui vendo o quanto é importante, sabe, esse apoio. Porque se eles não tivessem feito isso por mim, me apoiado, teria sido muito difícil. E eu falo com a minha mãe, sabe? A minha avó adora presentear minha mãe com doce, né? Então manda as vasilhinhas e tal. E eu falo com a minha mãe, mãe, você vai manter o doce na sua rotina? Você vai comer? Não. Então por que tá em cima da geladeira, mãe? Pra você ficar olhando. Sabe? Se você Olhando e quer, passando vontade. se você quer comer esse doce no final de semana, então guarda na geladeira, esconde num lugar fora do seu campo de visão, porque você vai, todas as vezes que você olhar pro doce, você vai lembrar da sua mãe, você vai lembrar de momentos afetivos, não é nem às vezes vontade, mas é uma ligação da sua mente É, que é muito maior do que você imagina. um conforto, Um né? conforto. É. E eu vejo que toda essa comunicação, eu tive dificuldade com meu marido. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente não tem mais, porque a gente vive todo mundo aqui em casa na mesma linha. Mas quando eu fiz a minha transição, meu marido não fez, como foi o seu caso. E o meu marido estava com 142 quilos quando eu fiz a minha Meu transição. E o meu marido, ele é sorveteiro, ele fabrica sorvete picolé, ele tem fábrica, tem sorveteria. Então ele era apaixonado no que ele faz. Mas não é isso que fez ele ganhar esse peso todo. A mãe dele também tem uma forma de comunicação com a comida, de serviço. Ela se sente feliz e a forma dela de mostrar esse amor é cozinhando. Ela cozinha extremamente bem e ela se sente feliz quando ela faz um negócio, todo mundo se senta à mesa e come e ela vê a satisfação das pessoas comendo aquilo. Então, meu marido comia, tipo assim, ele conta histórias assim, de final de semana, dia de sábado, ela era bancária, então ela passava muito ausente. Quando ela estava final de semana em casa, era muita fartura, né? Então, ela fazia era a forma dela, né, tabuleiros, de amar. tabuleiros de empadão, tabuleiros de quibe assado, e eles comiam sem regra. Tipo, sentava e ia comendo. Ele já me contou de comer 12 mistos numa sentada. Ia fazendo os mistos, acabou de chegar no mercado, vamos fazer misto.
e ir comendo. Ela fazia uns pães enroladinhos com queijo e presunto, que ele falou que perdia a conta. Ele ia comendo assim, de passar mal, esperar um pouquinho e comer de novo. Era uma questão, e você vê como que mexe com o psicológico. O meu marido, apesar de hoje ser totalmente low carb, ele tem essa questão. Por exemplo, a minha filha esses dias, olha como é que é interessante. Por conta própria, eu entrei aqui para trabalhar, ela tem 6 anos, sem ninguém falar nada. Ela pegou, foi lá nas vasilhas, que não deu tempo de eu lavar do almoço, e lavou sozinha. Ele achou aquilo espetacular. O que que ele fez? Foi lá, comprou um biscoito e deu ela. Olha pra você ver, ela não come biscoito. Aqui em casa não entra isso. Se ela come é na casa de alguém. Ela pode tomar o sorvete da sorveteria que eu moro em cima, só no final de semana. Ela não entra lá durante a semana. Mas foi tão automático que ele saiu daqui, comprou um biscoito e deu na mão dela. Aí depois eu falei com ele assim, que ele achou aquilo sensacional, porque a forma que ele reconhece o amor dos outros é por serviço, que foi ela lavar a louça. Né? exatamente. Então, assim, ela me amou com serviço. Como que eu vou amá-la agora? Exatamente. E aí eu falei com ele assim, por que você deu o biscoito pra ela? Nossa, tadinha, foi muito lindo o ato dela. Eu falei, aham, mas coisa, sei lá, passeado, brincado, outra coisa. E aí você vê como que isso tá tão... É muito forte na pessoa, sabe? É tão forte, Enraizado. enraizado. Na casa da minha sogra tem um armário na cozinha que ali ficavam as guloseimas. Então, antes dele migrar, dele fazer essa transição, ele chegava lá, ele abria esse armário. A gente podia chegar na hora do almoço, com a comida na mesa. Ele abria o armário. Se tivesse paçoca, ele comia. Se tivesse mariola, ele comia. Ele pegava... Sabe aquele ato de... Você não pensa, pegou e tá comendo? Era algo automático. Depois que a gente fez a transição e que eu tive uma conversa com meu sogro, com minha sogra, eu pedi, porque eu mostrei os exames. Mostrei a situação da saúde dele, que ele precisava daquela transição, que ele precisava daquela mudança. Ele foi a um médico, porque a minha voz sozinha não tinha mais, não tinha peso. E depois que o médico falou para ele a situação que ele estava, que ele viu, que eu conversei com a minha sogra e meu sogro, eu pedi o apoio deles, falei, eu preciso de vocês. E a gente continuou almoçando lá dia de domingo, mas ela mudou o almoço, o cardápio e tal. Ela tirou tudo daquele armário. Só que até hoje, ele chega lá e ele abre o armário. Mesmo sabendo que não tem nada lá mais. A gente parece uns cachorrinhos, né? Os cachorrinhos que repetem a ação por causa do biscoito, né? A gente perde essa noção de que a gente tem muito desses atos automáticos. E você me falando da mãe dele que fazia as lasanhas, os lanches e etc., tem uma outra coisa também, que é um dos motivos que algumas pessoas não querem fazer a dieta. Porque se elas fizerem a dieta, elas vão deixar de ser aquela pessoa que todo mundo gosta. Porque ela acha que as pessoas gostam dela por causa das lasanhas e lanches e macarronadas, etc. Então ela vai falar assim, poxa, se eu emagrecer, se eu deixar de ser a gordinha das comidas gostosas, dos doces mais doces das confraternizações, das lasanhas mais... né, parrudas da festa, as pessoas vão deixar de me amar. Então, tem gente, pode ser maluco isso, pode parecer maluco, mas lá no subconsciente seria a morte de um personagem. Então, a pessoa sempre foi obesa, aquela criança gordinha, adolescente gordinha. Como é que eu vou ficar magro? E essa pessoa gorda, ela vai ter que ser enterrada, esquecida, abandonada? Então, lá no subconsciente da pessoa, tá também essa ideia de que ela, para as pessoas amarem, ela precisa ser gorda, ser a pessoa que faz as comidas mais gordas, que faz as comidas mais calóricas, mais cheias de carboidratos, mais doces, entendeu? Então, tudo isso é muito difícil de mudar? É. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento de que essa coisa existe, a gente consegue manipular isso de uma forma melhor. Então, a questão da comunicação,
Quando você conversou com a sua mãe e seu pai sobre o bolo, você já tinha falado para eles que você, a partir de agora, não iam comer e tal, mas eles não entenderam. Eles continuaram a vida deles, vida que segue, todo mundo come bolo. Todas as casas que eu fui a vida inteira, a gente em casa teve bolo a vida inteira. Por que vai deixar de ter agora? É normal, bolo, casa, tarde, juntou, põe no forno, virou felicidade. É a vida, é assim. Então, às vezes a gente acha que comunicou. Né? Esse é um dos problemas da comunicação. Porque nem sempre o que você fala, isso a gente percebe muito no Instagram, quando a gente faz um post, quando a gente faz uma live, etc. Verdade, não é entendido do jeito que a gente imaginou que ia ser. Verdade. Porque falar a gente fala com a melhor das boas intenções, mas como a pessoa vai ouvir, por exemplo, uma coisa que acontece muito quando a gente fala de low carb, a pessoa achar que é só introduzir torresmo, bacon. Eu falo muito isso aqui, que as pessoas entendem muito errado isso. Que bacon e torresmo e castanhas é tudo liberado. Eles entendem muito que vai te errado emagrecer. isso. Você vai continuar comendo do jeito que você sempre comeu, vai introduzir essas coisas que você... E vai dar tudo certo. Então, olha só, e isso é muito comum acontecer com as pessoas que justamente são aquelas pessoas mais compulsivas por doce, porque elas aceitam tudo, menos que tire aquilo que faz parte do vício dela. Então, assim, eu faço... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir na montanha 18 vezes num dia só, fazer 87 agachamentos, fazer parada de mão e sair andando, comer fígado, comer goji-berry, aquela frutinha que é horrorosa. Eu faço qualquer coisa, mas tirar o doce, não. Tirar o doce. Você falou tudo, porque eu escuto tanto dos pacientes assim, olha... Não, eu chego no final, eu explico tudo, eu explico toda a parte fisiológica, por que eu estou propondo aquilo, eu não entrego nenhum plano alimentar para o meu paciente, que eu não mostre para ele o porquê que eu preciso que ele faça aquilo. E eu deixo bem claro, se você não entender o porquê, o que está acontecendo com você, você não volta, você não vai nem me ver de novo. Eu preciso que você entenda para que isso realmente você se apaixone pelo processo. Mas eu vejo que quando a pessoa ela tá tão focada só no peso da balança, porque a amiga perdeu, porque fulano falou que tá gorda, e ela não entende nas melhores clínicas, ela não entende que existe um processo, há quanto tempo ela ganhou esse peso, há quanto tempo ela vem estragando o corpo dela e a saúde dela. Quando a pessoa não entende isso, ela já volta no retorno assim, mas eu posso voltar com a cerveja? Não, porque eu não aguento ficar não. Sem cerveja não dá pra ficar. Você pode mandar eu fazer o que eu quiser, manda eu fazer jejum de 24, sabe? Fala que eu posso ficar, mas não tira. Ó, minha cerveja. E assim, você vê que você já explicou para a pessoa que ainda não é momento, você já explicou que ela está inflamada, que existe uma esteatose, que agora não é o momento do álcool. Se vai entrar o álcool, vamos tomar uma outra bebida. Você já explicou. Não é só que na cabeça dela, ela não quer deixar aquilo que está associado a momentos afetivos, ao social, aos amigos. E acontece muito, Thalita, o que eu estava vendo aqui nos comentários, até um paciente meu, o Arthur, falando que a maior dificuldade é exatamente você socializar e os amigos ficarem naquela cobrança. Você não vai tomar cerveja? Você não vai tomar cerveja? Ah, cara, mas que chato. Não aguenta, bebe leite. Sabe? Ah, mas que chato. Mas que bobeira, cara. Dieta não é assim, não. Isso daí não é dieta, não. Isso daí é palhaçada, né? E que adianta você emagrecer e perder sua vida social, não ser feliz? Porque quem é realmente viciado só enxerga a felicidade naquilo. Então você pedir para você não tá tirando a cerveja, você tá tirando a felicidade. Você tá tirando a razão a pessoa trabalha para poder beber no fim de semana. A pessoa se irrita para poder beber, para falar assim, não, ela faz a semana dela ficar mais difícil. Mas ela fica irritada, né? Fica com aquela semana pesada. Nossa, foi uma semana muito difícil. Agora tem que relaxar. Preciso relaxar. Então, é uma coisa também importante, dizer assim, existe vida feliz fora da cerveja, fora do bolo, fora do... Você precisa procurar, é um exercício, não é o seu habitual. Você não faz automaticamente igual seu marido de abrir a coisa automaticamente. Para ele, aquilo automaticamente traz felicidade para ele. Trazia. Você precisa descobrir outras coisas que te traz felicidade. Sair dessa rota que são várias, a gente está falando aqui de cerveja e comida, mas são várias coisas, né? Então, poxa,
Quantos hábitos gostosos a gente abandonou de jogo de tabuleiro, de carta, de Nossa, dominó. muita coisa. A gente esqueceu que isso existe, porque é mais fácil você ir lá abrir a geladeira e abrir uma latinha, sentar e assistir Exatamente. todos os vídeos do Netflix. Dá trabalho, você precisa chamar as pessoas para engajarem com você. Vamos jogar, e a pessoa não quer, e você tem. Mas é um exercício. Se você não. Eu e meu marido aqui na quarentena, a gente fechou a academia, parou de fazer Cadê a Thalita? caminhos, Voltou. e a gente Uhum. começou a aprender. Tinha Voltou. travado, agora E a gente voltou. colocava no YouTube o professor. A gente colocava no YouTube os passinhos para aprender os passinhos de bachata. Quer dizer, se não tivesse, se meu marido não engajasse comigo, tinha dia que ele não queria, eu tinha que ficar insistindo, vamos, só uma musiquinha. Então é difícil, não vai ser fácil. São coisas que você fazia automático que você vai ter que agora fazer de propósito, você vai ter que se engajar para fazer isso. É complicado, não é fácil, mas é possível, né? Então, é o que eu costumo falar para as pessoas, ó, tem fé que vai dar certo. É, eu E tem outra acredito. coisa Pode falar, Thalita. que a gente, eu acho que a gente tem que se esforçar, a gente vai comunicar, não vão entender, vamos ter que achar outro jeito de comunicar, não vai entender de novo, a gente, de repente, vai ter que fazer um escândalo, ai, você não tá me entendendo, isso é importante para mim. Mas se tudo isso não der certo, aí sim, eu acho que a gente tem que prezar pela qualidade das relações, pela melhoria da comunicação, mas chega um momento que é você com você. Mas não que esse não seja o primeiro. Tenta, porque sempre que for para melhorar sua relação familiar, vale a pena. Eu acho, Thalita, eu tenho esse pequeno problema aí. Porque às vezes eu já falei, sabe? E às vezes eu não. Parece que assim, eu falei, mas não deu para entender ainda. Às vezes eu sou grossa depois, sabe? Eu tô falando mais em relação agora à alimentação dos meus filhos. Porque a minha menina aprendeu a comer besteira, né? Com 1 aninho já tinha ela dado para ela experimentar o açúcar. E depois, como eu precisei da minha mãe, nos primeiros meses de vida da minha filha, eu fui morar dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Então eu precisava total do apoio dela para trabalhar. Então muita coisa da alimentação da minha filha ficou por conta da minha mãe. Então, assim, o que a minha mãe deu, ela aprendeu a comer. E eu não vou falar. A minha filha ama doce, ela gosta dessas porcarias que a gente sabe. Ela não come, mas ela gosta. Eu sei que ela gosta. E ela fala, mãe, eu gosto. Eu sei que não é bom, mas eu gosto. E eu sei que ela aprendeu muito cedo. Já com o meu filho, é totalmente diferente. Ele já, daqui a pouco ele vai fazer 3 anos. E eu tô tentando, assim, manter o máximo ele com comida de verdade para que ele se habitue e entenda a importância disso. Então, todas as vezes que alguém vem e oferece algo que não é comida de verdade e que eu olho para aquilo e eu sei que não tem nutriente nenhum, que é caloria vazia, que só vai causar vício nele, o meu coração acelera, que eu vou te falar, é uma coisa, Thalita, eu falei com a minha mãe hoje, é incontrolável, é uma coisa que eu não consigo me controlar. Então, esse final de semana mesmo, eu fui na porta da minha sogra e meu sogro trouxe uma sacolinha com broa que ele tinha feito, que ele tem uma emoção de fazer broa. Aí ele falou, eu fiz com açúcar mascavo, e deu aquela sacolinha com a broa. Caprichou! Aí eu fiz exatamente como você falou. Peguei a sacolinha. Você não vai dar pra eles agora, né? Eu falei, não, eles não jantaram ainda. Peguei a sacolinha. Mas, tipo assim, a minha filha já entrou no carro. Falou, você vai deixar eu comer, né, mãe? É final de semana. Você vai deixar eu comer, né? Tá, minha filha, depois que jantar, a mamãe deixa você comer. Acabou que ela esqueceu a sacolinha, ficou lá guardada. Na segunda-feira, ela pegou, isso foi no sábado, na segunda-feira ela olhou a sacolinha e falou comigo assim, mãe, aqui, hoje eu não comi a broa no final de semana, eu posso comer hoje? Thalita, sabe uma inocência minha, sabe, uma inocência. Eu peguei a broa, botei no prato, falei com ela, então tá, minha filha, come. Porque os avós iam perguntar, depois também não ia ter como eu falar que ela não comeu a bendita da broa, né? Só que o meu menino viu a broa. Ele nunca tinha comido broa. Se ele não tivesse visto, ele nem ia. Não! Ele viu a broa e ficou enlouquecido. Bolo, bolo, bolo. Ele relacionou com os bolos que eu faço, né, em casa. Ela foi e deu um pedacinho na mão dele. Thalita, o menino não Deu queria parar de piruleta. comer. Ele não queria parar de comer. Ele não queria parar de comer. Ele achou aquilo sensacional.
um doce para ele morde, te devolve. Doce demais, não, ele não come. O chocolate 85 ele come dando pulo de alegria. Mas o trigo tem um efeito sobre o meu filho que é impressionante. Impressionante. A união de trigo e açúcar. Isso a gente já falou várias vezes aqui na live, só não pontuou, né? Que são esses combinados que, assim, Altamente coisas que você palatáveis. coisas que você pode combinar com o seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu etc, né? O melhor dos mundos é sempre mais fácil quando a família toda engaja no negócio, né? Porque é saudável para todo mundo, não é saudável só para quem está precisando emagrecer. Então, quando a família toda engaja e todo mundo come a mesma comida, vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais fácil. Se isso não acontecer, o que você pode fazer? Você pode estabelecer combinados. Então, você pode pedir para não oferecer, que foi o que você fez com seus pais. Ó, não me oferece, tampa, cobre, tira da minha vista. Né? Uma coisa que você pode fazer. A pessoa pode resistir em fazer isso no começo, mas você pode insistir. Ou o que eu sugiro para as pessoas, para as minhas clientes, é de guardar em lugares diferentes. Então, assim, o mercado faz isso, né? As prateleiras na altura do olho são aqueles alimentos que são os mais... que despertam mais compulsão, são aqueles que têm mais margem de lucro, são aqueles que ficam nos olhos. As fábricas pagam para os mercados colocarem os produtos delas nas esquinas, né, dos corredores. Então, a gente tudo estrategicamente combinado. A gente pode usar essa mesma estratégia no nosso favor, né? Então, eu vou tirar as coisas do meu campo de visão, eu vou deixar mais escondido, mais no fundo, no armário mais alto. Ele quer usar, usa lá. Quando você quiser pegar, vai estar lá no fundo da geladeira, vai estar lá no fundo do armário, não vai estar... Você me fez lembrar da outra história que eu contei aqui outro dia. Entrou a pandemia e aí rolando essa ansiedade, essa coisa toda de ficar dentro de casa, mudou a rotina completamente, né? Eu comecei a ficar viciada em pasta de amendoim. Meu marido faz uma pasta de amendoim sensacional. Então, assim, acabava de jantar, eu tinha que pegar uma colherada da pasta de amendoim. Aquilo tava assim... Se eu não comesse, o dia que acabava e ele não tinha feito, eu chegava a brigar. Falava, você não fez a pasta de amendoim? Como assim você não fez a pasta de amendoim? E aí, assim, eu percebi o tanto que aquilo tava, não tava me fazendo bem. Sabe? Porque eu acredito que a gente não tem que ser viciado em nada, sabe? Aquilo não pode tirar você do seu eu, não pode te dominar. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, gente, peraí, para, porque não tá legal. Aí, o que eu combinei com meu marido? Eu falei, olha, ele tem o dia da semana que ele pode comer a pasta de amendoim. Eu falei, olha, a partir de hoje, ela ficava no armário. Eu falei, olha, ela tá saindo daqui e vai pro armário de porta, porque eu não quero ver. Então, a hora que você quiser, você faz o favor de não comer na minha presença até eu me adaptar. Também 7 dias eu já tô nova. 7 dias sem a pasta de amendoim, eu já não tava querendo mais, tava ótima, tá? E guardei no armário, pronto, acabou. E aí você não sabe, ele parou de comer, as crianças pararam de comer, era eu que ligava o botão de todo mundo. Que eu comia, todo mundo vinha atrás. Também quero. A partir do momento que eu tirei do campo de visão e eu não peguei mais, ninguém mais comeu. Isso é importantíssimo. O poder, eu falo muito com os meus pacientes. Ah, mas lá em casa todo mundo pede comida de fast food, de delivery à noite. E aí o que eu faço? Falo, fica dentro do seu quarto, sabe? Vai fazer uma outra coisa legal, vai escutar uma música, vai ler um livro. Sabe, vai ver uma série, faz uma coisa bacana. Nessa hora você faz corrida, você vai malhar, você sai. Você tem que se cuidar, gente. Não dá. A palavra que nos livros que tratam de compulsão alimentar, a palavra que eles usam é sequestrar o sistema de recompensa do cérebro. É sequestrado. Não é que você, eu olhei e fiquei com vontade. Não, foge do seu senso. Você perde a noção. Então, para você tem que eliminar os gatilhos. Se é ver, se é cheirar, se é aquele negócio de assim, vamos todo mundo na pizzaria. Se você sabe que sempre o fulaninho propõe feed de Instagram patrocinado. Feed de Instagram, para de seguir. Eu já falei, bloqueia. Eu falo com vocês, bloqueia. Porque às vezes você acabou de jantar, tá cheio, você tá alimentado, tá nutrido. Ai, queria tanto esse brownie agora. Olha, eu vou te falar, o meu marido trabalha com isso.
Chega final de semana, ele começa a mandar imagem uma atrás da outra para enlouquecer o povo. A gente trabalha, apesar dele fazer low carb, e ele não tomar sorvete, e ele não chupar picolé, ele tem que trabalhar isso na cabeça do outro. Olha que loucura. É muito complicado. É muito difícil. Nesse momento, você precisa se segurar com força de vontade. E força de vontade tem limite. É uma coisa que não tem todo dia. Não tem todo dia, tem limite, você cansa, você desiste. Chega uma hora que você começa a colocar na balança, vale mais a pena eu desistir, porque é tão doído segurar essa força de vontade num nível, é tão dispendioso energeticamente para o corpo, que eu desisto. Né? Então, você eliminar as suas eventos onde vão ser necessários a sua força de vontade é muito melhor, porque aí você não precisa depender dela. Então, parar de fazer isso, se você sabe que tem um amigo que sempre propõe a pizzaria, seja mais rápido do que ele propõe a churrascaria. Arrasou. É isso que eu falo. Né? Exatamente. Então, você sabe que vai ter o fulano que vai chegar, eu era professora na sala dos professores, sempre, vamos no japinha. Aquele é o arroz do japonês, só tem açúcar aquilo lá. Você não sente o gosto, mas aquilo é doce. Então seja o primeiro, a churrascaria. É o tal do boteco que frita o torresmo em gordura de porco e não em gordura vegetal, sabe? Seja rápido, seja mais rápido, esteja sempre adiante. Que aí você não vai precisar de lidar com a boa vontade e vai sempre ser melhor para você e para sua família, no fim das contas. Exatamente. Thalita, a gente já está quase encerrando, faltam 3 minutos. E eu queria saber como que você trabalha com essa mentoria, se as pessoas podem só entrar em contato lá no seu link da bio e já consegue ter essa mentoria com você, essas orientações, porque eu acho que isso ajuda muito. Porque exatamente, você consegue ajudar as pessoas a uma transição mais suave, né, Thalita? Suave, é. A minha mentoria, ela funciona ou como forma de um encontro, que a gente conversa, vê, né, uma orientação para a pessoa que acha que já vai poder seguir tranquilamente. Ou é uma mentoria que eu faço 3 encontros em 3 meses e essa pessoa fica com o meu WhatsApp. E aí ela vai, tô passando por essa situação e a gente vai conversando junto de como que arruma isso, o que ela pode fazer da próxima vez, como que ela reage, o que ela pode argumentar, como se comunicar, esse tipo de coisa. E para receber os detalhamentos, né, dessa mentoria, é só me escrever lá no DM que eu passo o meu WhatsApp e a gente conversa direitinho e explico como é que funciona. Ótimo, Thalita. O pessoal está aqui dando parabéns, achando que lives assim, reais. Eu, gente, sou um livro aberto. Eu conto aqui as histórias da minha casa toda, da minha família. Todo mundo já conhece minhas histórias aqui. Tem que ser. Porque é a minha vida. Eu vivo assim. Eu não falo nada para os meus pacientes ou aqui nas lives que eu não vivo, que eu não sei do que se trata. Por isso que quando eu convido as pessoas aqui, é como se houvesse uma conexão. Eu vejo você falando e falo, cara, tudo a ver. Tem que chamar ela para falar. E a outra coisa, se você não encontra o apoio da sua família, busca a sua gangue. Vai no Instagram, todo mundo que pensa como você, faz amizade com essas pessoas, segue essas pessoas, entra no desafio dos 25 exercícios, sabe? Se junta com essa turma. E quando voltarem os encontros de CR, AA, Lanon, se você tem problema com álcool, vai no Alcoólicos Anônimos. Ninguém ali morde. Todo mundo tem médico, advogado, juiz que frequenta. Não tenha preconceito. Se junte com pessoas que têm a mesma luta com você. Que você o mesmo pensamento. Perfeito, Thalita. Muito mais fácil. E não esquece da live da Cássia com a... Agorinha. Vai começar agora. Vocês já vão sair daqui para lá, tá? Vou deixar aqui no meu... Quando eu terminar aqui, eu já vou deixar aqui uma setinha pro pessoal ir para lá. É bom você falar nisso, Thalita, porque depois da pandemia, eu criei uma comunicação com os meus pacientes via WhatsApp muito mais próxima. Então, eu envio mensagens no final de semana, eles podem mandar mensagem para mim. Às vezes eu demoro a responder, uma questão de 24 horas por conta do fluxo de mensagem. Mas eu percebi que depois do meu contato mais direto com o paciente, que eu estou pedindo para eles me mandarem um diário alimentar, fotos dos pratos, que eu estou pedindo esse acompanhamento, eu vi que eu sou o apoio que às vezes eles não têm dentro da própria casa. Então, isso realmente mudou o contexto do tratamento com o meu paciente. Foi sensacional. E aí, para completar,
com chave de ouro. Com certeza a próxima live que o povo vai sair agora e vai correr para lá assistir, vai fechar com chave de ouro o nosso tema. Sobre compulsão, não pode perder. Tudo a ver com o nosso assunto Tudo aqui. a ver. Vai lá para a Cetogênica Portugal e pro da Cássia, que é UK Connection, né? Vamos marcar lá. Você marca no seu e que eu vou marcar no meu também pra galera ir pra lá. Amor, beijo. Foi sensacional. Amei. Numa próxima oportunidade a gente conversa de novo, tá? Obrigada pelo convite. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.